Olá! Começa agora mais uma edição do nosso podcast aqui na JD Rádio Web. Eu recebo um grande amigo, excelente atleta, ex-goleiro, técnico de futebol dos bons, hein? Também secretário de Esportes e Lazer de Hortolândia, comentarista da Band Campinas. E lá eu sou fã também do Carlos Batista, Tigrão, Carlos Henrique. Eu estou falando Gleger Zorzin. Gleger, tudo bem? Prazer tê-lo no programa. Tudo bem, né, Gilson? Um abraço para você, um abraço especial aí ao amigo internauta que acompanha o programa. Parabéns, né, pelo seu programa. Você que é uma referência na comunicação aqui da nossa cidade. Então, fico muito lisonjeado de ter recebido o convite. E vamos lá, você começou a falar um pouquinho da história, vamos ficar aqui bastante tempo para contar essa história. Você, criança, já tinha aquela vontade de jogar como goleiro mesmo ou atacante? Conta pra gente. É claro que a grande maioria das crianças almejam chegar a um time profissional de futebol, querem ser jogador, ter o sonho, né? A gente perguntar aí, 90% das crianças querem ter esse sonho, né? É verdade. E assim, no meu início, na verdade, o maior incentivador meu foi meu pai. Meu pai sempre jogava de goleiro, né, nos times da cidade. E eu gostava, tal, mas ele falava, não, eu tinha uma canhotinha muito potente, falava, não, você vai jogar de atacante. Falava na época, porque o atacante é o que ganha mais, é o salário mais alto, né? Então deixa o goleiro de lado e vamos tentar de atacante. Mas não teve jeito, né? As coisas foram se fechando. Foi acontecendo ali os funis que a gente fala, e acabou que em um momento lá de um treinamento, o pessoal falou, não, mas o Gleger é filho do Sérgio, tal, o Sérgio é goleiro, coloca ele no gol. Rapaz. E eu gostava, por quê? Porque o goleiro ele veste uma roupa diferente, né? Então eu achava que chamava mais atenção. Isso me chamava atenção também, né? E claro que a gente tinha, já tinha um encaminhamento do meu pai, que sempre me mostrava, ó, tem que fazer assim, tem que ser assim, o goleiro faz isso, faz aquilo. E aí acabou que deu certo, cara. Acabou que eu já era apaixonado, tentei como atacante, mas não deu certo. Tentou ainda. Mas não dava. Só tinha uma canhota potente, não tinha técnica, não tinha velocidade, né? E por ser muito alto já naquela época, então a gente sabe, né, que o pessoal já bate o olho, já vê muito alto, vai ser goleiro. Isso que idade que era, Gleger? Eu tinha o quê? 10 para 11 anos. Não, acho que até um pouco menos. Certo. Dos 8 aos 10 anos teve aí esse amadurecimento com o gol, né? E aí a partir daí comecei realmente a treinar nos times da cidade, nos bairros ali da cidade, né? O time da cidade. Criançada, brincava. Brincava. Naquela época era todo sábado de manhã, né? Todo sábado de manhã tinha aquele treino lá da galera do bairro lá. A gente ia lá e aí começou aí, tinha jogos de domingo. Mas foi muito rápido essa minha transição, porque assim, jogava no time do bairro lá e fez um jogo contra o time da cidade mesmo, né? Certo. E aí, né, despertou ali um interesse do time da cidade, me chamaram, e aí, já tá saindo do time do bairro, já tá indo pro time que representa a cidade. Né? E aí, eu acabei aceitando o convite, meu pai me levou, não, agora tá começando a encorpar, né? Que cidade que era? Americana. Americana, era o Rio Branco. E aí já fui para o Rio Branco de Americana e tal, e aí também muito rápido a minha passagem pelo Rio Branco, num campeonato que nós fomos disputar, o Guarani já estava nesse campeonato, eu fui muito bem no campeonato, o Guarani já me chamou, e eu cheguei no Guarani com 12 para 13 anos, né? Não acredito. Foi novo, hein? Muito novo. Muito 12 novo. anos já estava num grande clube. Já estava num grande clube, nas categorias de base, né? E aí sim foi aonde... Eu costumo dizer, né, Gilson, que o alicerce realmente foi lá em Americana e tal, né? Mas a construção das paredes ali mesmo foi lá no Brinco de Ouro. Você nasceu em Americana ou não? Eu sou nascido em Americana. Certo. Nascido em Americana. Morou lá quanto tempo? Até esses 12 anos, porque a partir daí eu já fui... Porque naquela época o deslocamento não era tão fácil como hoje, né? Certo. E o Guarani tinha alojamento, naquela época podia alojar com essa idade, hoje não pode mais. Certo. Naquela época podia, e aí eu acabei indo pro Guarani, aí ficava a semana toda lá treinando, e quando dava um tempinho, voltava, via os pais e voltava para lá de novo. E nesse período curto, né, 12 anos, você teve tempo aí de repente de ter um ídolo
que você falou, puxa, esse goleiro é bom, mas me inspiro nele? Sem dúvida. Na época era o Tafarel, né? Sim. Cláudio Tafarel foi uma maior inspiração minha, sem dúvida nenhuma. Porque não só como... E depois, cara, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, né? Que legal. E a gente vê que realmente... Eu falei, inclusive, para ele, falei, cara, você sempre foi uma inspiração, né? A minha... Teve o prazer de falar isso pro Tafarel, né? Tive o prazer, viramos amigos, a gente... Que legal. Há algum tempo eu já não falo com ele, mas a gente tinha contato, se falar. Agora ele tá no Liverpool, né? Tá trabalhando lá no Liverpool. Que bacana. Ele tá na Inglaterra, mas quando ele tava por aqui, a gente sempre batia um papo. Certo. Então, você entrou com 12, né? E aí, pro time principal, foi uma ponte, foi rápido? Não, o time principal não, aí já não foi tão rápido, né? Certo, você ainda treinou bem. Aí eu comecei, e aí o que acontece? O que me credenciou muito a chegar aos profissionais foi que todas as categorias de base, aí na época era infantil, juvenil e juniores, hoje é sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, né? E naquela época eu comecei já no sub-15, né, que na época era o infantil, eu já comecei a pegar a seleção brasileira de base. Então eu era convocado para a seleção, então aí eu ia para a seleção brasileira, né, participava, então começou a encorpar, né, o pessoal já olhar, opa, esse cara tem futuro. Certo. E aí peguei na sub-15, na sub-17, na sub-20. Foi crescendo ali. Fui crescendo em todas as convocações da seleção, na categoria que eu estava, eu era convocado. Você já... E aí, quer dizer, eu fui jogar mesmo minha primeira partida profissional com 20 anos. Rapaz, 20 então, anos. Uns 8 anos aí de luta, de trabalho, exatamente, né? Até assim, jogar, né? Certo. Mas eu já estava integrado aos profissionais. Certo. Então eu já ficava no banco, né? Mas jogar mesmo, assim, ser titular do Guarani, foi com 20 anos. Você lembra o primeiro time? O primeiro jogo? Claro que eu me lembro. Lá contra o União São João de Araras. Olha. Campeonato Brasileiro da primeira divisão, cara, da Série A do Brasileiro, lá em Araras o jogo. Certo. Ganhou? Ganhamos de 1-0. Então, o Guarani naquele ano, é uma história bem engraçada, naquele ano o Guarani ele não podia nem pensar em empatar os últimos 4 jogos. E aí seria... ali numa roda de fogo, então. Rapaz. Seria o Sport em Recife, certo. Não, era Sport em casa, Grêmio lá no Olímpico, União São João em Araras e o Vasco, que naquele ano foi o campeão, no Brinco de Ouro. Certo. Desses 4 jogos, o Guarani tinha que ganhar os 4. Senão ele cairia para a Série B. Né? E aí nesse jogo lá contra o Grêmio, desculpa, contra o Grêmio, teve o Sport e nós ganhamos lá na ilha. Certo. Depois o Grêmio. Aí no jogo contra o Grêmio, o goleiro titular, eu estava no banco. O goleiro titular machucou. Certo. Aí ele machucou, e aí o outro goleiro que estava afastado, aí os caras falaram, não, agora esses 2 últimos jogos aí é o Guilherme que vai fazer. Era minha estreia lá em Araras, fui muito bem no jogo, ganhamos um jogo de 1-0. E depois nós pegamos o Vasco aqui no Brinco de Ouro, ganhamos de 3-1 o jogo. Só pauleiro, hein? Só pauleiro. E aí o Guarani conseguiu escapar e a partir daí já começou a... Né? Você entrou no lugar e ficou. Eu tomei a posição ali de titular. Certo. E claro que com esses acontecimentos, né? Que um estava afastado, o outro machucou. E aí, mas, poxa vida, foi muito legal. Aí tive uma sequência legal com o titular do Guarani. Certo. Você também atuou pelo Timão, pelo Corinthians. Conta pra gente como foi essa chegada no time aí da Fiel. Eu tive uma sequência muito boa. Certo. Né, atuando pelo Guarani, campeonatos brasileiros. E a partir desse campeonato ruim que nós fizemos, aí no próximo ano já começou a encorpar. Né, e aí comecei a... E aí fui, né, o time foi crescendo, eu fui crescendo também, já me amadurecendo um pouco mais. E aí em 2000, na verdade, final de 2000, né, eu fiz era João Avelange ainda a Copa que nós disputamos, que o brasileiro teve um imbróglio lá, CBF, com o Clube dos 13. Certo. E aí foi onde teve a Copa João Avelange, que era o brasileiro. E eu me destaquei muito aquele campeonato, e todos os jogos grandes eu me destacava. E aí despertou o interesse do Corinthians, né? Que veio, o Dida tinha ido para o Milan. E aí o Corinthians precisava contratar um goleiro. E aí, antigamente eles iam muito nos times do interior, né? Precisava de um jogador, eles iam nos clubes do interior. Eu me lembro que na transação foi eu e o Otacílio, que era um volante. Nós fomos juntos, vendidos juntos para o Corinthians nessa ocasião. E foi muito legal, uma experiência de vida fantástica.
No mesmo ano que eu cheguei no Corinthians, nós somos campeões paulistas. Eu participando, efetivamente, e jogando no começo, depois acabei perdendo a posição, ficando no banco, né? Mas tinha uma participação legal também. E para mim, eu acho que foi o divisor de águas, né? Porque aí você é um goleiro de um time do interior, mas um time conceituado, grande, né? grande. Guarani. E aí você vai para um Corinthians, né? No começo eu confesso que eu dei uma assustada, né? Até pela estrutura, a grandeza, pela estrutura, torcida. Mas depois, cara, aí já me acostumei, aí depois teve outras transferências para grandes clubes também. Sim. Mas sem dúvida nenhuma, foi um prazer inenarrável jogar com a camisa do Corinthians, né? Você ficou quanto tempo lá? Até hoje. Você ficou em quanto tempo? Eu tive, nesse intervalo de 2 anos, eu tive uma passagem no Cruzeiro. Certo. Porque eu não tava jogando, aí o Cruzeiro estava precisando de um goleiro, né? O André, que na época era o titular do Cruzeiro, acabou machucando, eles precisavam contratar um goleiro. Certo. E aí, como os dois clubes, eles eram administrados pela mesma empresa, o Corinthians e o Cruzeiro. Certo. Né? Que era a Ricks Music na época. E aí a Ricks, era a Ricks que tinham adquirido o meu contrato. Que bacana. Né? E aí, como eles eram o detentor, né, dos direitos federativos, eles falaram, vai para o Cruzeiro agora, o Cruzeiro está precisando do goleiro. Eu fiquei também no Cruzeiro, joguei no Cruzeiro também. Mas o tempo total de passar pelo Corinthians foram 2 anos. 2 anos. E aí o Cruzeiro também, você teve essa experiência, né? Porque é um grande clube, né? O Cruzeiro, né? É um grande clube. Do Cruzeiro eu voltei pro Corinthians. Certo, você ficou aí era para mim, inclusive era para ter, o Internacional de Porto Alegre queria me contratar naquela ocasião, mas o Parreira tinha acabado de ser contratado pelo Corinthians. Né? E aí precisava do aval do treinador para que eu fosse liberado, né? Porque tinha contrato com o Corinthians, né? E aí o Parreira não liberou, ele disse que queria eu no elenco, queria que eu voltasse. Certo. Aí acabou que eu não renovei com o Cruzeiro, não fui com o Inter e voltei pro Corinthians. E aí ficou mais um tempo. Aí fiquei mais um tempo, fomos vice-campeão brasileiro. Naquele jogo contra o Santos, as pedaladas do Robinho, lembra? Aquele jogo eu estava no banco. Eu me recordo. Jogão, hein? Estava no banco aquele jogo, foi um jogaço. Foi um jogaço. Ei, Gleger. E, Gleger, bom, Portuguesa... Né? Você passou pela Portuguesa. A Portuguesa foi o time que eu mais atuei profissionalmente. Porque eu fiquei foram quase 5 anos atuando na Portuguesa, né? Como titular, capitão do time, referência mesmo do time lá. E a Portuguesa é um time que eu levo no meu coração. Por quê? Porque eu tinha feito uma cirurgia e eu estava meio não vou dizer encostado, porque naquela época não tinha isso, né? Mas eu estava meio que esquecido ali no canto, machucou, né? Tá se recuperando. E aí ia começar o Campeonato Paulista e eu recebi um telefonema de um empresário amigo meu, ele me perguntando, pô, Greg, como é que você tá, cara, né? Eu falei, cara, eu tô me recuperando, né? Mas quanto tempo ainda você acha? Aí eu falei, eu acho que mais uns 15, 20 dias, né? Ele falou, não, o Portuguesa precisa de um goleiro para uma semana, cara. Rapaz. E aí eu falei, pô, Portuguesa, quer dizer, você tá morando em São Paulo, você não vai precisar deslocar em nada, eu continuo morando na minha casa. Sim. Jogando num time grande, né, num time ali da capital. E aí eu falei, cara, pra mim seria maravilhoso se eu pudesse ir pra Portuguesa. Aí sentamos com o presidente, acertamos e tal. Só que eu pedi pro presidente, eu falei, não, vamos acertar. Eles ficaram muito contentes da minha disponibilidade, de eu querer jogar na Portuguesa. Aí o presidente falou, não, então vamos fechar. Eu falei, só que eu preciso de 15 dias, porque eu tô vindo de uma cirurgia, eu preciso me recuperar. Não, tudo bem. Aí beleza, aí me apresentei na Portuguesa, né? Ainda era um empréstimo, porque eu tinha contrato com o Corinthians. Então eu fui emprestado para a Portuguesa, que já era o último ano de contrato, e aí se... Né? Desse certo já venderia, né? Exatamente, Ou não, nem venderia, porque aí já tinha a lei do passe, né? Então, legal. Quer dizer, acabou o contrato, 6 meses antes você pode assinar um pré-contrato com quem você quisesse. Puxa, bacana. Então para mim foi legal, por quê? Porque aí eu tive uma sequência... então, voltando à história. Cheguei na Portuguesa, o treinador era o Flávio Araújo. Aí ele falou pra mim assim, tipo, segunda-feira, temos um jogo na próxima quarta-feira, você vai jogar, tá? Eu falei, cara, não, mas eu pedi 15 dias pro presidente. Ele falou, não dá pra esperar 15 dias. Você vai ter que jogar. E foi assim, sabe? E foi bem legal, que eu fui bem, né? Inclusive o segundo jogo meu atuando pela Portuguesa foi contra o Corinthians, que era o detentor do meu passe. Puxa. E foi bem legal. E aí, a partir daí, tive uma sequência gigantesca de jogos na Portuguesa.
E quer dizer, o que eu falo da gratidão? Porque eu sempre tive isso comigo, né, Gilson? Principalmente no futebol, você tem que ter a gratidão, né? A gratidão é sem dúvida ser nenhuma. grato, né? É, O lugar exatamente. que você atuou, jogou, amigos, né? Que ali te apoiaram. Exatamente, Caso que acreditaram, Guarani. né? Certo. Então, assim, e eu tava num momento delicado, né? Tava machucado, tava voltando. E a gente sabe que demora, você perde espaço, né? E a Exato. Portuguesa acreditou, me deu oportunidade e por lá eu fiquei quase 5 anos. Foi Certo. bem legal a minha passagem pela Portuguesa. Aham. Inclusive eu tenho um carinho enorme. Saiu, a Portuguesa fez esses dias, acho que 100 e poucos anos, né? Exato. E saiu lá uma nota dos 10 maiores ídolos da Portuguesa. Eu tô entre os 10. Entre os 10 ídolos da Lusa, você tá lá, né? É. E olha que a Portuguesa é um time Tem um histórico legal, né? histórico legal. Até hoje a gente, né, lembra o Denner que jogou lá, né? Zé O Roberto, Zé Zé Roberto. Maria, Muito Djalma bom, né? Santos, Exatamente. Rodolfo Rodrigues. Puxa vida, só fera, hein? Só fera. Então eu Você tem fico um muito amor feliz. grande pela Portuguesa. Eu tenho um carinho. Cresceu. Inclusive, eu sou membro assim, né? A gente ajuda o pessoal da Leões da Fabulosa, que é a torcida. Então eles me veem como um torcedor. Então eu pago sócio torcedor. Eu tenho uma ligação muito forte. O presidente da Portuguesa é meu amigo. A gente Você tem um revela carinho. o time seu mesmo do Inclusive eu tô até coração devendo. ou não? Hein? Você É a revela? Portuguesa. É? Ah, então tá aí. Olha aí, tá vendo, gente? Ele é torcedor da Portuguesa. Ah, eu gosto da Luzinha. Revelado aqui. Fico É bom. bravo quando perde, quando ela não consegue voltar às divisões de acesso, né, as divisões de calendário, que é brasileiro. Você vê, a Portuguesa está com muita dificuldade. É Tá verdade. tentando, tá aí, mas tá Tinha que passando. alguém, né? Alguém abraçar essa Portuguesa, né? Um Você vê que empresário. no Campeonato Paulista agora, ela quase caiu de novo para a segunda. Então, rapaz. Então, assim, é difícil, a dificuldade é grande. Certo. Mas o presidente, que é meu amigo lá, o Castanheira, tá fazendo um bom trabalho e a gente tá torcendo para que ela volte Volte a brilhar, né? Antes a brilhar, Assim exatamente. como o Gleger hoje, batendo um papo aqui no podcast. Para quem tá chegando agora, ele é o Gleger Zorzin, grande atleta, ex-goleiro. Vai falar um pouco mais aqui, viu? Olha, ele também teve passagem pelo Vitória, que é um time muito bom, baiano. Você foi bicampeão baiano, Gleger. Bicampeão baiano. Aliás, um abraço para aquela terra maravilhosa lá, Bahia, bom demais. Como é que foi jogar lá no norte, hein? Salvador, sem dúvida nenhuma, foi uma das melhores cidades. Nordeste, né? Nordeste, Bahia. Uma das melhores cidades que eu morei. Salvador, Você morou sem em dúvida. Salvador? Eu morei lá 2 anos, moramos lá 2 anos. Cidade maravilhosa. Além de jogar, aproveitou a cidade. lá. Poxa. Aproveitava pouco, né, Gilson? Porque a gente sabe da vida como é que é, né? São os momentos de folga, né? A vida do profissional, né? E a gente sabe que tem que ter um pouco de cautela em algumas coisas. Calor. Apesar de gostar, né? De gostar de tomar uma cervejinha, gostar de ir numa praia, mas a gente sabia que o lado profissional falava mais alto. Mas sem dúvida nenhuma, bicampeão baiano, uma passagem muito interessante pelo Vitória. Tem um carinho enorme lá também. Tem vários amigos em Salvador. Que bacana. Tem muitos amigos que trabalham, inclusive, ainda no Vitória. A gente perde um pouco o contato, né? Mas dia a dia, sempre quando reencontra é uma festa legal, porque o baiano é um povo acolhedor, né? Exato. O povo baiano sem dúvida, foi maravilhoso morar. Valeu a pena, hein? Valeu a pena demais. Salvador é uma cidade lindíssima. Também o Bragantino. Esse time que agora é Red Bull, né? Red Bull, né? 2007, campeão brasileiro pelo Braga. Fui campeão brasileiro. Que bacana, hein? Eu tava num momento que, assim, o Bragantino, claro, não era a força que é hoje, né? O Red Bull. Mas era um time tradicionalíssimo do interior paulista, né? E eu precisava voltar. Eu estava muito tempo no Nordeste, eu tive uma passagem pelo Náutico também, estava muito tempo por lá, Vitória, e eu precisava voltar, né? Precisava voltar, aparecer um pouco mais. Aliás, foi antes de eu ter ido para o Vitória, que essa passagem minha que me credenciou aí ao Vitória pelo Bragantino. Títulos, eu fiz um bom Campeonato Paulista. E o Bragantino perto de casa, né? Eu já estava já tinha passado dos 30 mais anos. Perto, né? Já tinha passado dos 30 anos, querendo ficar um pouco mais. Você estava morando aqui em Campinas ou não? Eu morava aqui em Hortolândia já. Já morava em Hortolândia. Já morava em Hortolândia. Então eu queria ficar um pouco mais perto de casa. E aí, Bragança Paulista, eu ia e voltava. Inclusive, eu morava aqui nessa rua. Puxa, aqui na rua aqui, Morava aqui nessa rua.
E aí eu queria estar mais perto, né? Estar mais perto da família. E lá, cara, tinha lá o treinador era o Marcelo Veiga, que nós perdemos aí na pandemia. Infelizmente, grande Marcelo Veiga, um amigo, um parceiro. E ele me fez o convite. Financeiramente era péssimo, não era bom, né? Mas eu aceitei o desafio porque não estava pensando financeiramente naquele momento, estava pensando profissionalmente. E eu precisava voltar, né? Precisava aparecer novamente. E aí foi uma oportunidade, fui muito bem, me destaquei novamente. E aí me credenciou a voltar à Série A do Campeonato Brasileiro com vitória. Que maravilha. Né? Disputar o Campeonato Baiano, ser campeão. Então assim, foi bem legal. Foi uma passagem interessante no Bragantino. Depois eu tive uma passagem também pelo América Mineiro, certo, que também deu um acesso da Série B para a Série A. No América eu tive, não fomos campeões, mas conseguimos subir o time. E depois, cara, aí eu voltei pro Bragantino e essa que é a história engraçada. Puxa. Quando termina a temporada lá pelo América, o Marcelo Veiga me liga novamente. Ô Gleg, pô, tô precisando de você aqui de novo, cara, vem pra cá, experiência, não sei o que e tal. E eu já pensando, já começando a vislumbrar a aposentadoria. Já tava com muitos problemas físicos, né, muitas contusões. Então eu já tava meio que, poxa, vou jogar mais um pouco. Né? E aí o Marcelo me chama, eu volto. E as contusões realmente não me deixaram mais jogar em alto nível. Certo. E aí ele me fala, ó, então vamos fazer a transição. Você vem ser meu auxiliar aqui e tal. Inclusive eu era auxiliar do Marcelo, com contrato de jogador, recebendo como jogador. E eu já de auxiliar, já tinha... Aí terminei o ano com esse contrato, aí nos renovamos, aí já como auxiliar. Mas foi no Bragantino que deu essa... O Bragantino também é um clube que eu tenho um carinho enorme. Adoro o Bragança Paulista. Morei lá, né, enquanto estava... Depois nesse meu retorno lá, eu tive que morar lá, porque aí comissão técnica é mais puxado do que propriamente o jogador. Porque o jogador ele tem um momento dele de descanso e tal. Comissão não, né? Exato. Comissão é trabalhando, montando treino, vendo. Toda hora, toda né? hora. Em cima, né? E aí eu acabei que tive que mudar para lá para ficar mais perto, para ficar mais participativo. Correto. Mas foi bem legal também. E aí já veio a aposentadoria, né? Aí já comecei a vislumbrar outras situações. Você até foi treinador, não é isso? Da Coreia do Sul, gente. Você saiu daqui do Brasil, foi para lá. Isso foi agora há pouco tempo, né? Foi. 2016, 17 e 18. 18. Você também foi campeão sul-coreano. Isso. K3, é isso? O campeonato lá, né? É a K3. É uma espécie de Série C aqui. Pouco tempo, então. Uma espécie de Série C aqui, né? Você foi pra lá pra treinar lá. Fui pra lá pra ser auxiliar. Certo. E aí, rapidamente assumi o time como treinador principal. E as coisas aconteceram, cara. Aconteceram legal. Mas como é que você fazia? Mas tinha os intérpretes. A gente não fácil ir para a Coreia, né? Tudo exatamente. diferente. Mas vou te dizer uma coisa, Gilson. Eu imaginava uma coisa que seria muito complexo, seria muito difícil, mas chegando lá, cara, tirei de letra. Eu acho que a gente pensa assim. E assim, o futebol, cara, a linguagem do futebol, cara, você faz um sinal, o cara que está no futebol já entende. Entendeu? Certo. Então, o posicionamento, mundial, por exemplo, exatamente. Né? Um posicionamento do time, como você quer que o time jogue, claro que um ajuste ou outro. Eu usava muito meus dois intérpretes, inclusive era um dos meus auxiliares, que estava colado comigo 24 horas ali dentro do campo. Você aprendeu alguma coisa? Pouco. Até porque, assim, não, eu entendi. Você ficou lá 4, 5 anos. 3 anos. 3 anos. Quando o coreano falava, eu sabia o que ele estava falando. Mas não entendia. Sabia, mas... eu entendia mais ou menos. Ele está falando isso. Certo. Né? Mas o diálogo, assim, era muito pouco. Saiu dali... não. Era muito pouco. Se falasse mal, não sabia. Uma coisa ou outra a gente aprendia, né? Certo. Mas dialogar, conversar, como a gente está aqui num bate-papo, quase impossível. Entender, né? Mas você morou em que lugar? Eu morei em Xi'an. 30 minutos de Seul. Certo. É bem perto ali. Incheon é a cidade do aeroporto internacional, como Guarulhos, né? Guarulhos, São Paulo, assim. Incheon era bem perto de Incheon também. Mas, porque a Coreia, cara, ela é muito pequena, né? Você vê a Coreia, pra você atravessar de um extremo ao outro, você gasta 6 horas. Pra você atravessar o país. Rapaz. Entendeu? É menor que o estado de São Paulo, a Coreia do Sul. Gente. Então, assim, é bem pequeno. Então, era 30, 40 minutos, eu saía de Seul e estava em casa. E o que você pode falar sobre a qualidade de vida lá? Fantástico. Fantástico, maravilhoso. Para mim,
é um país que eu voltaria a morar fácil, tranquilamente. Certo. A educação, até a alimentação, como eles cuidam do corpo, né? É impressionante, cara. O sul-coreano realmente é um exemplo de vida, sem dúvida. Valeu. E é um país de primeiro mundo, né? Para ti a experiência aí foi A experiência foi fantástica, magnífica, maravilhosa. Você trouxe alguma coisa de lá para a tua vida, no seu dia a dia? Que você cara, pode dizer? Assim, a gente aprende, né? Eu sempre fui muito de respeitar as pessoas, né? Respeitar a opinião das pessoas. Isso tem me ajudado muito nesse meu cargo agora, né? Certo. Como secretário, né? Da gente ouvir, escutar, pensar, né? Porque o coreano ele é muito assim. Em alguns momentos ele não é aquele cara explosivo, né? Ele é um cara mais... Fala tranquilo, né? Entendeu? Certo. E o coreano tem muito isso. E eu trouxe isso para minha vida. Para ti, né? Eu acho que sim. Gleger, bom, dessa passagem sua lá pela Coreia, você voltou para o Brasil. Quando chegou aqui no Brasil, você atuou em quê? Depois disso aí? Eu vim com o pensamento de continuar no futebol. Esse era o meu pensamento. Meu pensamento era em continuar no futebol. Mas não tinha ideia de para onde ia? Não tinha, renovei o contrato. Eu falei, agora eu vou. Você falou para mim, não te cortando, você estava morando em Hortolândia, daqui você foi para a Coreia. Isso. Aí você voltou para Hortolândia. Exatamente. Certo. Aí, sequência. Vamos trabalhar com futebol. Certo. Tinha os cursos da CBF, estava credenciado, estava tudo certo. Mas aí, Gilson, quando você conhece um país como a Coreia do Sul, a cultura que tem no futebol lá na Coreia, cara, você fica mal acostumado. Porque lá é muito certo, né? Aqui no Brasil a cultura de demitir treinadores, sabe? De toda a responsabilidade ser em cima do treinador, não ter essa divisão de responsabilidade, me incomodava muito. Me incomoda, inclusive. Até hoje, né? E a instabilidade, né? Porque você quer estar mais tranquilo, você se aposenta, você vai para e aí fica essa, né? Uma hora aqui, outra hora ali, outra hora lá, e você não sabe se você vai conseguir fazer um planejamento de trabalho. E eu sempre prezei muito isso. Entendi. E aí, cara, eu recebi um convite aliás, todas as vezes que eu vim para o Brasil, o Carlos Batista é muito amigo meu, né? Certo. A gente sempre foi muito amigo, desde a época que eu jogava no Guarani. E aí, todas as vezes que eu vinha, ele sabia que eu estava no Brasil. Greg, vamos almoçar, vamos bater um papo e tal, né? E ele sempre falava, é muito gente boa. E aí ele sempre falava, cara, precisava de um cara que nem você na minha equipe, um cara que fala bem, um cara articulado, um cara que já jogou, mais novo, né? Então eu precisava, e eu sempre meio que sabonetando, né? Escapando aqui, escapando ali. Aí, cara, eu tinha ficado muito chateado com uma proposta que eu tinha recebido de um time. E aí 2 dias depois eu fui almoçar com o Batista. E ele mais uma vez fez esse convite, falou, agora eu vou ou ou não é? Não, agora eu vou pensar. Até então eu não queria, mas agora eu vou pensar. Me dá aí um prazo. Não, beleza, então você pensa aí e tal, o campeonato vai começar tipo daqui 10 dias. E eu já queria anunciar você, não sei o quê. O Guarani vai jogar contra o Corinthians, e aí você já é anunciado lá no jogo, tal, já organizou um negócio lá. Aí eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou partir para essa aí agora, cara. Aqui no Brasil, você já estava meio desiludido mesmo, né? Com o cargo de treinador, estava desiludido. Aí, vambora. Abracei e fui embora. Ô Gleger, você tinha alguma experiência assim? Nenhuma. Tinha experiência de participar de programas que nem eu estou participando agora. Mas... Tanto que é engraçado, né? Quando eu cheguei na Bandeirantes, aí o pessoal, tem as pautas do programa, tal, né? E aí eu ficava preocupado com aquilo, cara. Meu Deus, você olhava aquele mundaréu de folha, tinha que ficar lendo aquilo tudo antes e tal, estudando. E aí a hora que chegava na hora do programa, ou na hora da TV ou da rádio, eu li aquilo tudo, 10% do que eu tinha lido que eu falava. Aí, eu comecei a largar a mão da pauta. Falei, cara, vai no... Porque a gente tem experiência. Tem experiência. Exato. Eu aprendi uma coisa na comunicação, principalmente esportiva. Você tem que falar o que você está vendo. Né? Não adianta eu querer inventar uma coisa que eu estou vendo que é aquilo. Então eu vou falar o que eu estou vendo. Pela experiência que eu tenho como jogador, como técnico também,
eu vou em cima daquilo. Aliás, e, cara, deu extremamente certo. Aliás, eu quero dar aqui parabéns, que eu estou acompanhando também. Um abraço ao Carlos Batista, também ao Tigrão, Carlos Henrique. Agora o Batista está narrando também jogos. De sábado, né? Tá bem legal. E você ao lado ali, né? Tudo lá. Todo engravatado. Engravatado, eu acompanho. Como é que é essa transição aí? Assim, nós já fizemos, há 2 anos atrás, a Bandeirantes transmitiu a Série C. Certo. E tinha muitos times do estado de São Paulo. E aí o que eles fizeram? Regionalizaram, né? Então, pessoal, quando tiver jogo da Série C dos times de São Paulo, a Band Campinas faz. Então nós já tivemos uma pequena experiência. Foi legal também. E agora a Band adquiriu os direitos de transmitir a Série B, né? Que legal. E a Série B, você vê, nós vamos... A rodada passada que teve, foi pro Brasil inteiro, cara. Foi o Brasil todo, menos para a capital, São Paulo, que aí ficou na rede, né? Mas assim... Está sendo muito legal, uma experiência fantástica, né? De você estar mostrando o seu trabalho, saindo da região, né? Saindo do estado, saindo já incorporando aí para o Brasil todo. É importante isso, eu acho legal. Exato. E assim, é aquilo que eu estou dizendo para você, Júlio. Cara, a gente chega, a hora que você chega, o jogo é sábado às 5 horas. Todo sábado às 5 horas nós estamos lá na transmissão. Certo. Quando dá 10 horas da manhã, cara, começa o grupo lá, começa a ferver de pauta, de notícia. Cara, eu nem vejo. Você deixa pra lá. Eu nem vejo. Eu vou ali, vou lá e... Porque é mais fácil, cara, porque senão você fica aquele negócio, você acaba esquecendo na hora, ou você confunde uma coisa com outra. Então, se eu vou com a cabeça limpa, eu acho que é mais fácil o trabalho. Tem diferença pra você, Gleger, a questão do rádio, TV, ou é o mesmo? Aquilo que você é no rádio, na TV ou não? O que eu sou no rádio, eu sou na TV, mas eu sou apaixonado pelo rádio. O rádio você gosta mais? Pra mim, se você falar assim, Gleger, agora é o seguinte, você vai ter que escolher ou só rádio ou só TV. Eu prefiro só rádio. Certo. Eu gosto do rádio. Falar, né? Eu gosto do rádio. O rádio, ele é isso que você falou, né? A gente tem que falar, às vezes sem pauta, acontece algo, aquela coisa mais quente, né? A TV não, a TV é mais imagem, falar menos, né? Exatamente. Agora o rádio não, o rádio você fala. O rádio é apaixonante, né? O rádio, muito né? Bom. Eu gosto demais do rádio. Eu acho que o podcast, ele também puxa um pouco pro lado do rádio. Sem dúvida nenhuma. Eu estou me vendo aqui num rádio, num programa de rádio, num estúdio de rádio. Exato. Porque, claro, que com imagem. Hoje a Rádio Bandeirantes, por exemplo, o programa da rádio também tem imagem. Exato. Então, a mesma coisa que a gente está aqui batendo papo, mas só que nós estamos lá dentro do estúdio da rádio. Eu tenho um estúdio montado em casa agora, né, para não ter esse deslocamento, até porque minha vida está mais corrida um pouco. Né? Certo, você faz daqui. Faço daqui mesmo, né? Faço daqui, faço as minhas obrigações como gestor, né? Certo. E depois a partir do momento, até porque o programa é final da tarde e tal, né? Então não atrapalha em absoluto. Bom, o Gleger agora vai entrar num assunto que eu acho que é muito bacana para Hortolândia, a cidade de Hortolândia, e acredito eu, e tenho certeza disso, que é um nome que foi muito bem escolhido pelo prefeito Zezé Gomes, pelo qual tenho um carinho muito grande por ele. E eu queria já te perguntar, esses primeiros anos já, né, como secretário, o que você pode falar do antes e o depois do Gleger? Bom, primeiro eu até sempre deixo claro isso, não por estar o Gleger, né? Não por ser a minha pessoa, mas a ideia do Zezé, que sem dúvida nenhuma vem fazendo um trabalho maravilhoso na nossa cidade, não só na área do esporte, mas a gente sabe, mas eu como é a minha pasta, então acho que é interessante dizer isso, né, que ele tem dado um respaldo, ele é um cara que é apaixonado pelo esporte, né, gosta de futebol, gosta de todo. Você vê que a gente tem hoje na cidade 24 modalidades. Que legal, hein? 24 modalidades aqui que a gente está lá na nossa pasta, a gente administra. É bom e falar, ele sempre perguntando, né, Zezé, e aí, como é que está o pessoal do judô, como é que está o pessoal das lutas, como é que está o pessoal do basquete? Você falou de 24 modalidades, quais são? Não é tão complexo. Vamos lá, então, futebol, né? Futebol de salão, futsal, né? Basquete, vôlei de areia, vôlei de praia, né? Vôlei de areia nós temos também. Bom, hein? Nós temos a ginástica artística, rítmica, nós temos o handball, nós temos a aula de zumba, nós temos aula de dança, nós temos aula de capoeira, nós temos aula de taekwondo, kung fu, karatê,
Muay Thai, Jiu-Jitsu. Já deu quase já. Já deu quase, Tênis de mesa, futevôlei, beach tênis, que agora vai ter a modalidade natação, 20. Faltam 4. Tá chegando. Balé. Aula de dança eu já falei, aula de zumba, balé também nós temos. Faltam 2, né? Mas tranquilo. Faltam 2 aí. Eu vou lembrando. Lembrar. É muita coisa, né? Muita coisa, né? Muita coisa. Mas a gente tem já valeu. Não, sem dúvida nenhuma. Assim, é o crescimento, né? E a gente dá atenção a todas elas. A gente dá atenção a todas as nossas aulas. Nós damos atenção, nós temos professores bem qualificados, nós temos professores que se empenham, né? Acabamos de contratar alguns professores vindo do novo concurso que teve. Isso é importante demais para estar reforçando cada dia, né? Para estar reforçando ainda mais. Então, sem dúvida nenhuma, é fundamental para nós essa capacitação dos profissionais. Nós fazemos reuniões, né? O HTPC toda semana, para que os professores estejam na mesma linha de raciocínio que a gente, para não ter nenhum tipo de problema, para que não saia daquilo que nós planejamos e daquilo que a gente tem como meta. Certo. E a criança que quer de repente entrar no futebol, outra modalidade, tem idade, procura quem? Como procurar isso? Nós temos em todos os 4 cantos, 5 cantos da nossa cidade, nós temos os complexos esportivos. Então, claro que tem o futebol lá no Poliesportivo, com o Paulo e Miranda. Pode procurar lá, tem agora lá o Espaço Santa Isabel, o antigo CVI, que agora faz parte da prefeitura, e nós temos atendimentos com escolinha de futebol. Nós temos lá no Caique do Amanda, futebol. Nós temos no Remanso, escolinha de futebol também. Nós temos no Vitor Savala, que tem aulas de vôlei, de basquete, né, de handball, de futsal, né? Então nós temos lá no CIA do Amanda, que tem aulas de luta, tem aulas também de todas essas modalidades que eu acabei citando agora. Nós temos no centro de... Cara, você vê como é que é legal, né? Sim. Eu recebi aqui, a gente, claro, até pela amizade, né, pela influência, eu recebi aqui o presidente da Confederação Brasileira de Judô, aqui no nosso complexo, bacana, no centro de lutas. E ele falou assim, com todas as palavras: esse centro de lutas de Hortolândia é o melhor do Brasil. Eu falei, poxa, mas eu lá de São Caetano, né? De São Bernardo, desculpa. E lá de São Bernardo? Ele falou, Greg, cara, é legal, é bom, é legal, tal, mas a estrutura que vocês têm aqui é a melhor do Brasil. Então olha pra você ver que legal. Né? Olha pra você ver que privilégio para nós, que honra saber que Hortolândia, né, tem um centro de lutas. E assim, aulas de manhã até a noite. É só a pessoa que quiser levar o seu filho para praticar lutas, né, até para praticar esporte, né? Leva lá no centro de luta para ele conhece todas as modalidades. Nós temos a escola de esporte na cidade também, que atende no Vitor Savala e também no CIA do Amanda. O que é a escola de esporte? Quando eu assumi a secretaria, a gente começava a atender crianças a partir dos 7 anos. A escola de esporte, ela vem para começar a atender a partir dos 4. E por que eu vou dizer isso? Porque a criança com 4 anos, ela quer brincar, né? E aí automaticamente você vai mostrando todas as modalidades para ela, para que quando ela chegar nos 7 anos ela fala, pô, eu gostei, eu acho que eu vou me dar bem no vôlei. Olha que legal. E a partir daí ela começa a treinar especificamente só o vôlei. Certo. Mas a escola de esporte, ela vai passar por todas as modalidades, ela vai conhecer todas as modalidades, ela vai conhecer, por exemplo, como joga o basquete, ela vai conhecer como joga o handball, né, o futebol. Você vê, é até engraçado, né? A gente estava numa escola e os meninos, normalmente os meninos querem jogar bola, futebol, né? Normalmente. E a gente estava na escola, cara, conversando com o professor, e eu percebi que tinha 2 meninos andando em cima do muro da escola. E aí o professor deu um grito, desce daí, moleque. Cara, o cara deu um mortal e caiu de pé e saiu andando. Esse moleque é um fenômeno na ginástica artística, cara. Você falou, esse tem futuro, hein? Você entende como é que é? Por quê? Porque assim, às vezes é o dom que a criança tem. E não sabe. Porque você sabe disso, né? Eu até esqueci de falar quando eu estava falando da minha carreira profissional. Você precisa ter o dom, cara, senão não adianta. Senão não adianta, né? Senão não adianta. Se você não tiver o dom para aquilo, não vai adiantar absolutamente nada. Então, às vezes a criança tem o dom,
mas não tem oportunidade de conhecer a modalidade, não tem oportunidade de executar, não tem a oportunidade de estar recebendo um conselho do professor, de estar tendo um direcionamento. Então é isso que nós estamos oferecendo. E isso tudo gratuito. Tudo gratuito. Olha que legal, né? Tudo gratuito. Em todos os espaços, gratuito para todo mundo. Todo mundo 7 mil por semana. 7 mil pessoas por semana. Sem a piscina, hein? Então, e agora, piscina, hein? Chegando, agora, né? Piscina chegando. Gleger, quem tem então uma criança que de repente aí com 4, 5 anos, que queira entrar em contato, tem que ir a algum desses lugares ou tem algum site, telefone, para que possa se informar melhor, né? É só entrar no site também, da prefeitura, né? Entrar no site da prefeitura, lá tem os telefones, lá tem os ramais, né? A gente está distribuindo panfletos para a cidade, até pela região, né? Para que a pessoa saiba o que tem aqui no Vitor Savala, olha, o que tem aqui no Cantuário, que é lá no Santa Emília, o que tem aqui no Santa Isabel, o que tem aqui no Poliesportivo. Né? Então nós estamos distribuindo isso para que as pessoas entendam e vejam, né, o que realmente tem, o que vai ser. Academia Municipal, né, que é ali no centro, ali, é bem legal. Nossa, muito Você bom. Você vê que nós temos um programa que é muito legal, que chama Vencemos. Certo. O Vencemos ele começou lá na pandemia, né, para recuperar as pessoas que tinham adquirido Covid, e aí a gente sabe que teve uma limitação, né, respiratória, e aí foi atendido, foi muito legal, e aí nós demos sequência no quê? Naquela pessoa que vai lá na recuperação, na fisioterapia municipal, né, ela vai, vamos supor, ela tem uma artrose de joelho, e está dolorido, está doendo, vai lá na fisioterapia, fazer o tratamento, faz o tratamento, melhora, ok, beleza, vai para casa, o que vai acontecer? Sedentária, vai voltar a doer. Voltar tudo de novo. Então o que a gente faz? Atravessando a rua, atravessou a rua, vai para a Academia Municipal, isso é uma parceria com a Secretaria de Saúde, um abraço ao secretário Denis, que faz um trabalho maravilhoso também, nosso secretário de Saúde, e aí ela atravessa a rua, vai na Academia Municipal, para que ela possa... tem aula de Pilates também, mais uma que eu lembrei. Bom, hein? Aula de Pilates também, mais uma modalidade. Aí ela atravessa a rua para ter aulas de manutenção, né? Para que ela não, amanhã ou depois, ela não continue sedentária e também que ela não tenha dores, né? Dores localizadas. Dores, a gente sabe como é que é a pessoa que vai chegando numa certa idade também, né? Então, temos esse atendimento na Academia Municipal também, que é muito legal, e está sendo muita gente está adquirindo abraçando esse projeto, para que possa, ao invés de ficar toda hora indo na fisioterapia, vai fazer uma atividade física que vai melhorar as dores. Qualquer idade, então. Eu depois que eu parei, cara, meu joelho e a minha lombar, se eu não fizer treino, se eu não fizer atividade física, eu não aguento de dor, cara. Então eu preciso estar diariamente fazendo, me movimentando, fazendo atividade. Então fica que sirva de exemplo. Né? É importante demais. Importante. Futuro, planos dentro da secretaria, essa continuidade. O Zezé vem fazendo aí um brilhante trabalho, né? Aliás, depois que o saudoso Perugênio nos deixou, o Zezé tem essa sequência. Você como secretário, futuro, o que você planeja dentro da secretaria? A gente planeja, você vê, eu costumo dizer o seguinte, né, Gilson? O Hortolândia está crescendo demais, né? 32 anos, né? 32 anos apenas, né? Então. E crescendo, está entre as 10 melhores cidades do país. Isso é importante demais. E assim, a cidade está crescendo e o esporte da cidade tem que crescer também. Exato. Os nossos atendimentos têm que crescer? Claro que tem. Mas nós temos que melhorar as nossas estruturas. Mas eu queria que você ficasse à vontade para suas despedidas finais. O nosso muito obrigado e fique à vontade. Muito agradecido. Agradecer pela confiança do nosso munícipe e continuar trabalhando forte e firme para que nós possamos cada vez melhorar ainda mais, sem dúvida nenhuma. Obrigado mesmo. Fiquei muito lisonjeado pelo convite. Este é Gleger Zorzin, gente. E nós encerramos aqui o nosso bate-papo, o nosso podcast aqui na JD Rádio Web. A você que acompanhou, o nosso abraço, muito obrigado mesmo e até a próxima, se Deus quiser.